Depois de 5 anos no poder, uma revolta em massa se deu início. Grandes áreas da cidade foram assaltadas e destruídas por fogo. Enormes multidões se reuniram no hipódromo gritando "Nica, vitória!". Justiniano também podia ouvi-los gritando, pedindo a sua morte. Ele se preparou para fugir, mas a imperatriz Teodora o acalmou. Que eu nunca me separe do poder. Se agora é seu desejo se salvar, ó imperador, não tem problema. Porque temos muito dinheiro e existe o mar, existem os barcos. Seja como for, tendo se salvado, considere que não vai chegar o dia em que você trocaria feliz essa segurança pela morte. Já eu concordo com um certo ditado antigo que diz que a realeza vale tanto quanto uma mortalha enterrada. Teodora. Teodora é muito determinada, muito ambiciosa. Ela ia assumir o comando. E se ela não fosse assumir o comando, nada mais importava. Ser a imperatriz ou morrer foi exatamente o que ela disse a Justiniano durante a revolta de Nica. Grande parte do centro da cidade estava sendo assaltada e incendiada. Incentivado por Teodora, Justiniano se voltou para um de seus amigos e conterrâneos, o general Belisário, para acabar com o tumulto. Belisário liderou seu exército contra os rebeldes e não teve perdão. Milhares foram massacrados e ele retomou o controle das ruas incendiadas. Foi um tumulto urbano impressionante. Aconteceram muitas revoltas urbanas no século V e VI em Constantinopla e nas cidades do leste. Eram lugares instáveis essas cidades, porque tinha muitas pessoas que estavam, podemos dizer, desempregadas e que realmente não tinham o que fazer, que viviam às custas da cidade e o que eles conseguissem. A revolta de Nica, eu acho que ensinou uma grande lição a Justiniano. Não importava o quão popular ele parecesse, não importava o quão alto a multidão gritasse, ao final do dia, em último caso, a segurança do Império Romano ainda dependia da espada. Justiniano fez o Estado ficar mais ilustre com a expulsão dos bárbaros. Procópio. Justiniano retomou o controle da capital. Mas para consolidar seu controle do poder, precisava de sucesso militar no exterior. O Império do Leste vinha lutando contra os persas há décadas. Mas por causa de Justiniano, as campanhas cessaram. À procura de glória, Justiniano se voltou para as antigas províncias do leste que haviam caído nas mãos dos bárbaros. Aventuras estrangeiras eram as últimas cartadas desesperadas de regimes falidos na história e Justiniano estava com problemas sérios. Sua guerra contra a Pérsia começou bem, mas falhou miseravelmente. Sua política de coleta de impostos se tornou extremamente impopular. Ele acabara de encarar a revolta em Constantinopla e 2 historiadores confiáveis disseram que essa revolta matou 20.000 pessoas e incendiou o centro cerimonial da capital imperial. Justiniano comprou a paz dos persas com enormes quantidades de ouro. Organizou então uma expedição, liderada por Belisário, para reconquistar a província romana do norte da África. Ele precisava restabelecer sua posição. Justiniano comprou a paz dos persas com enormes quantidades de ouro. Organizou então uma expedição, liderada por Belisário, para reconquistar a província romana do norte da África. Ele precisava restabelecer sua posição, e então ele mandou essa expedição para tentar reconquistar a África do norte dos vândalos. E aparentemente todos estavam com medo de que a expedição fracassasse.
A África do Norte, apesar de conquistada pelos vândalos, continuou sendo uma província bem romana, e os vândalos rapidamente se romanizaram. De certa forma, não foi um lugar estrangeiro que Belisário foi conquistar. Isso é muito bem ilustrado por uma adorável história sobre Vandal King Gillimer. Quando foi atacado e percebeu que seria derrotado, ele pediu ao general 3 coisas: pão, uma esponja e uma harpa. O pão ele explicou que era porque ele não havia comido direito desde que a invasão havia começado. A esponja para secar seus olhos, pois ele estava chorando por ter perdido seu reinado. E a harpa para acompanhá-lo na canção que ele escreveu sobre sua derrota. Então, essa é uma história de um grande vândalo romanizado. Não é uma história bárbara. Belisário contava com um pequeno exército sob seu comando, mas em 2 anos dominou o reinado vândalo. Belisário voltou a Constantinopla triunfante. O rei vândalo derrotado foi exposto em um grande desfile. Belisário exibiu os despojos da guerra pela cidade e liderou uma procissão à moda antiga até chegar ao camarote imperial. E lá haviam prêmios, tronos de ouro, carruagens, escravos, joias feitas de pedras preciosas, taças de ouro, todo o tesouro real em enorme quantidade. Procópio. A iniciativa de Justiniano deu resultado. O sucesso na África do Norte encorajou uma decisão mais significativa. Ele resolveu enviar seu exército para reconquistar o resto do Império do Leste. Se Justiniano queria reconquistar o Império do Leste desde que assumiu o poder ou não, é a grande pergunta milionária. A maioria das pessoas acha que sim. Na minha opinião, ele não queria. Foi só depois do sucesso fenomenal e inesperado na África do Norte, derrotando os vândalos, que pequenas ideias, pequenas luzes acenderam na sua cabeça e ele começou a pensar: nós podemos fingir que estamos reconquistando o Império. Seu primeiro objetivo era retomar Roma e a Península Itálica dos Godos. O que é importante lembrar sobre os godos é que eles não são bárbaros bebedores de cerveja. São homens que muitas vezes são mais romanos que os próprios romanos. Eles são muito cuidadosos ao usar a toga e antigos ofícios republicanos. A Itália permaneceu um lugar muito romano, de certa forma mais romana que o leste da Grécia, Constantinopla. Belisário e suas tropas chegaram ao sul da Itália e seguiram em direção ao norte. Os godos lentamente se retiraram. Em 537 d.C., Belisário retomou o antigo coração do Império, a grande capital de outrora, Roma. De volta a Constantinopla, Justiniano exultante decidiu marcar a reconquista de Roma, completando a construção de Santa Sofia, a Igreja da Santa Sabedoria, que havia sido destruída na revolta de Nica. Justiniano contratou os melhores arquitetos para construir a nova igreja com incomparável grandeza. Justiniano, eu acho, era um grande construtor. Ele queria ser visto como um grande construtor. Um grande construtor de muros, um grande construtor de igrejas. A defesa do império e a sua saúde espiritual estavam seguras nas suas mãos. O imperador viu a igreja reconstruída como um símbolo de um império romano, reunificado e fortalecido. O imperador estava errado. Nossa geração não deverá ver o fim dessas doenças. Agatias. No ano de 540,
Belisário estava avançando em direção à capital dos godos, na cidade do norte da Península Itálica chamada Ravenna.